Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 9, a partir do verso 10. Vamos ler um trecho da palavra, vamos refletir alguns aspectos. Lucas capítulo 9, a partir do verso 10 até o verso de número 17. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. 12 cestos. Gente, que privilégio ouvir a palavra do Senhor Jesus. Essa palavra que trago hoje ao nosso coração tem como tema o próximo passo. Vamos dizer juntos? O próximo passo. Não é só para os formandos e formandas no curso de capacitação ao ministério, mas é para todos nós, igreja do Senhor Jesus. É para mim, é para o senhor, é para a senhora, é para o jovem, é para o adulto, é para o casal, é para toda a família de Deus. Porque de verdade, queridos, nós como igreja do Senhor Jesus somos chamados a andar em missão. A Márcia falou que a missão não é nossa, ela é de Deus, o que os teólogos chamam de missio Dei. Deus é um Deus que está em missão constante. Quando você lê a Bíblia, nos seus 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento, você vê de Gênesis ao Apocalipse um Deus missionário, um Deus que cuja missão é atrair o seu povo, homens e mulheres que o amam para pertinho de si. É sobre este Deus, é sobre esta missão. E nós como igreja estamos envolvidos e envolvidas nessa missão. Nós como igreja somos partícipes, somos chamados para ser os agentes desta missão de Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus, mas nós somos os agentes dessa missão. Ah, mas pastor Pedro, eu não sou missionário, eu não tenho chamado para fora. Não tem problema. Se eu e você temos Jesus Cristo no coração, somos igreja. E se somos igreja, estamos em missão. Você pode dizer amém a isso? Muito bem, então é para todos nós. E por ser igreja e estar em missão, nós estamos em jornada, em caminhada. Não somos estáticos, parados. É por isso que o evangelista Mateus registra as palavras de Jesus a Pedro, dizendo: olha, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E via de regra, nós temos tido uma interpretação tão errada desse texto. Porque muitas vezes nós achamos que precisamos estar dentro da igreja, fechadinhos a 4 paredes, porta fechada, porque aqui vamos estar protegidos dos ataques do diabo. Tem uma verdade nisso? Claro que tem, mas não é toda a verdade. Porque a Bíblia diz que é as portas do inferno que não prevalecerão. Ora, porta serve para quê, querido? Qual é a função da porta, se não proteger? Muito bem, se é o inferno que tem a porta que não vai prevalecer, quem é que ataca? O diabo, o inferno ou é a igreja? É a igreja. Eu e você somos chamados para estar em constante caminhada e para desbravar o reino de Deus, onde as trevas prevalecem. Então, a igreja está em marcha, o inferno levanta suas portas e nós como igreja vamos invadir essas portas, e aí o texto faz sentido. As portas do inferno não prevalecerão. Então quem ataca é a igreja. Aleluia. Bem, mas para eu marchar e atacar eu preciso saber qual o próximo passo. A gente muitas vezes se perde no próximo passo.
A gente já sabe até onde quer chegar, mas não sabe dar o próximo passo. E se eu e você não sabemos dar o próximo passo, nós não chegaremos onde Deus quer nos levar. Baseados no texto de Lucas 9, 10 a 17, eu quero destacar 3 experiências, 3 verdades. A Tati disse que estava assim, pastor, uma pregação de 3 pontinhos. Então, para atender o coração da minha ovelha, vamos aqui 3 aspectos desse texto. Tem tantos, poderia conversar semanas sobre ele, né? Para a gente descobrir qual é o próximo passo, para a gente alcançar o mundo, para que todas as nações creiam, né? Esse lugar aqui, ele transpira missão, ele transpira reino de Deus, ele transpira alcançar as nações, mas isso começa comigo e com você lá em casa, dentro de casa, igreja do Senhor. Primeiro passo que eu quero convidá-lo e convidá-la, formandos e formandas, igreja do Senhor, nesta manhã, a prestar atenção é este: olhar a multidão com compaixão. Olhar a multidão com compaixão. A cidade relatada no texto é Betsaida, alguns pronunciam Betsaída, tudo bem, não tem problema. Betsaida, ela ficava um pouquinho distante da região da Galileia, era estratégica para Jesus, porque se você ler o contexto do texto de Lucas 9, você vai perceber que nos versos 7, 8 e 9, Herodes está procurando Jesus, aquele mesmo que mandou tirar a cabeça de João Batista. Ele estava achando que Jesus era João Batista ressuscitado, ele estava perseguindo, procurando Jesus. Então o texto nos leva a entender que Jesus procura um refúgio, um descanso. Vamos nos afastar um pouco da região da Galileia, vamos para Betsaida, vamos ficar ali, vamos descansar. Era isso que Jesus queria fazer. Mas pastor Pedro, descansar, Jesus queria descansar? O evangelho sinótico de Marcos, por que sinótico? Porque tem a mesma ótica, conta a mesma história. Marcos capítulo 6, verso 31, você não precisa abrir, pois você pode consultar em casa, nos ajuda a entender isso. Jesus disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham atrás deles. É o mesmo texto, contado por uma outra ótica, pelo evangelista Marcos. Então Jesus estava cansado, os discípulos estavam chegando de uma missão. Veja o texto no verso 10, começa ao regressarem. Formandos e formandas, vocês estão regressando. Alguns da Bolívia, outras do próprio campo missionário aqui no Brasil, mas estão regressando. E aí você pergunta para mim, pastor Pedro, regressando de onde? Por isso que é importante você conhecer o contexto do texto. Eles estavam regressando da primeira missão, do primeiro envio de Jesus, os 12, para irem, fazerem discípulos, pregarem o evangelho, entrarem nas cidades, falarem do reino de Deus e operarem sinais e maravilhas. Eles estavam regressando desta atividade. Veja o versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Os discípulos foram, pregaram, operaram milagres, muitas coisas bonitas aconteceram e agora eles voltaram. Encontraram-se com Jesus. Jesus também estava cansado, os discípulos cansados. Jesus falou: olha, vamos sair daqui, vamos para Betsaida. Entraram no barco, atravessaram a região, desceram e falaram: agora nós vamos descansar, porque eles não tinham tempo nem para comer. Olha a intensidade da atividade do ministério de Jesus. Talvez no campo vocês passaram dias que nem comeram. Eu não sei se a Estela lá em Londrina almoçou todos os dias. Nós tivemos um evento lá chamado a atividade das crianças, a escola bíblica de férias das crianças. Eram mais de 400 crianças e 500 crianças, né, Estela? E aquele dia eu acho que você não conseguia almoçar praticamente. E era assim, Jesus não tinha tempo nem para almoçar, nem para comer. E eles foram descansar um pouco. Mas veja um detalhe do versículo 11. Mas, olha esse mas aqui, é incrível. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Jesus queria descansar. Jesus falou: olha, agora eu preciso de um tempo, vamos para um lugar deserto. Mas as multidões foram ao encontro dele. Quando ele chegou no lugar que era para ser deserto, tinha uma multidão esperando. E a diferença agora está na maneira de olhar a multidão. O texto diz que Jesus acolhia a multidão.
falava-lhes a respeito do reino e socorria os que tinham necessidades de cura. Jesus estava cansado? Sim. Jesus queria descansar? O texto diz que sim. Ele intencionalmente levou os discípulos para lá? Levou. Mas a multidão foi junto. E aqui está o próximo passo. Eu e você só vamos entender o próximo passo na nossa vida, queridos. Lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, no colégio em que estudamos, na universidade, lá no lugar que trabalhamos, enquanto pegamos um ônibus para nos deslocar daqui para ali, o metrô, não importa, nós só vamos saber o próximo passo quando regressarmos para a igreja ou quando formos para o campo missionário, quando o nosso olhar for igual ao olhar de Jesus. Porque Jesus, ele olha com compaixão. O texto de Marcos 6,34, do mesmo relato bíblico, diz: viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Ou seja, teve compaixão. Compaixão. Agora, deixa eu chamar-lhes a atenção da maneira como os discípulos olharam aquelas pessoas. A partir do verso de número 12, é a maneira como os discípulos olham. O dia começava a declinar. Então os 12 aproximaram-se deles e disseram: despede a multidão, porque eles precisam ir para as aldeias para que se hospedem lá, comam, porque o lugar aqui é deserto. Há duas maneiras de nós olharmos a multidão, só duas, não tem outra. A primeira é com paixão, a segunda é sem paixão. Não tem outra maneira de olhar. Ou nós olhamos com paixão ou sem paixão. Os discípulos, apesar de andarem com Jesus, comerem com Jesus, experimentarem Jesus, dormirem ao lado de Jesus, conhecerem o que Jesus fazia, verem os milagres de Jesus, até retornarem de uma missão onde eles operaram grandes prodígios, curas e maravilhas, eles olharam a multidão e falaram: manda esse povo embora, porque está atrapalhando. Manda esse povo para casa, manda ele para as aldeias, manda ele para as vizinhanças, nós não temos como dar comida para eles, despede esse povo. Eles olharam o povo como um estorvo, um atrapalho, um grupo que ia tirar o centro daquilo que Jesus queria fazer com eles, descansar. Eles queriam curtir Jesus, só os 12 e Jesus. Eles olharam para aquela multidão sem paixão. Sem paixão. Próximo passo que será dado, talvez você esteja buscando uma resposta. O pastor Pedro vai dizer para onde eu vou. O próximo passo, ele vai dizer que lugar que eu tenho que ir. Ele vai dizer agora que eu tenho... Não se trata de tarefa, de lugar, de grupo, de pessoas ou geográficos, ou país. Se trata do coração. O próximo passo para mim, para você, querido formando e formanda, Igreja do Senhor Jesus, o próximo passo diz respeito ao nosso coração, ao nosso interior. Como é que eu e você olhamos a multidão? O próximo passo para os discípulos era descansar. Esse era o próximo passo para eles. Nós queremos descansar. Talvez, formandos e formandas, vocês queiram descansar. Não tem nada de errado nisso, em querer descansar. Mas quando vocês voltarem para as igrejas de vocês vão lidar com a multidão. Quando nós, igreja, voltarmos para casa daqui a pouquinho, para o nosso almoço, nós vamos encontrar a multidão. Mas, pastor Pedro, que multidão? Talvez o seu filho, a sua filha, seu esposo, sua esposa, talvez os seus vizinhos, é a sua multidão, é a multidão que Deus deu ao seu lado, para você olhar e cuidar. Como é que eu e você estamos olhando para essa multidão? Como é que eu e você vamos chegar em casa daqui a pouco e vamos olhar para os nossos vizinhos? Como é que eu e você vamos voltar para as nossas igrejas e vamos olhar as ovelhas? Como é que eu e você vamos para o campo missionário e vamos olhar as pessoas? Com paixão ou sem paixão? Só há duas maneiras. Então, o próximo passo, que Deus nos ajude a darmos o próximo passo e olharmos as pessoas à nossa volta, a multidão. Essa multidão pode ser de 1, mas ela pode ser de 10 mil, não importa. Mas que a gente olhe para as pessoas com paixão. Em segundo lugar, nós não precisamos apenas olhar a multidão com misericórdia e compaixão, mas nós precisamos acolher essa multidão com organização. Com organização. É interessante que Jesus, ele teve compaixão das pessoas, o texto diz, compadeceu-se delas e orientou os discípulos para que dessem de comer aquelas pessoas. O texto nos diz no verso 14 que eram cerca de 5.000 homens. A Bíblia não relata o número de crianças e mulheres. Então vamos
ser bondosos. Vamos dizer que para cada homem havia mais uma mulher e talvez uma criança. Vamos multiplicar isso. Talvez a gente tivesse ali 15 mil pessoas, no mínimo. Estudiosos nos orientam, nos ajudam a entender isso. Essa multidão que estava ao redor de Jesus era um total de cerca de 15 mil pessoas. A estratégia dos discípulos foi bem simples e prática. Cada um volte para a sua casa. Vamos traduzir para o nosso português? Eles que se virem. Deixa eles embora. Manda esse povo aí para casa. É muita gente. Nós não temos como cuidar desse pessoal aí. Não havia estratégia, não havia planos. Eles haviam se deparado com uma situação muito diferente para eles. É interessante que os discípulos olham com atenção a multidão. Se você ler o Evangelho de Marcos e se você ler o Evangelho de Mateus, há detalhes preciosos sobre esse texto. Por exemplo, eles chegaram a fazer as contas do quanto era necessário para alimentar aquela multidão. Eles chegaram a colocar eu imagino, deixa eu traduzir aqui para o nosso dia. Alguém puxou o seu celular lá na hora, acionou o Google e baixou uma planilha Excel e começou a fazer as contas. 15 mil pessoas, pão. Quanto que eu vou precisar de pão? Cada um come um pãozinho custa 70 centavos, 80 centavos, dependendo da média. Chegaram à conclusão que era necessário gastar um denário, ou gastar vários denários para alimentar aquela população. 200 denários. Isso só se faz com cálculo. 15 mil dividido por pão, chegar 200 denários. Um denário equivalia ao salário de um trabalhador de um dia. Se a gente traduzir esse um denário ou 200 denários para a nossa moeda hoje, sem muita precisão, mas nós vamos ficar entre 8 mil e 12 mil reais. Então alguém já baixou o Excel ali e calculou 15 mil pães, um denário, pãozinho 80 centavos, trouxe lá 12 mil reais. Aí eu imagino Judas já pôs a mão no bolso do dinheiro, falou, meu Deus, não temos isso. Então o que é melhor fazer? Manda esse povo embora. Eles tinham planejado. Não foi uma resposta aleatória. Filipe diz, olha, nós não temos dinheiro para isso. Então eles despediram aquela turma, queriam despedir aquela turma. Esse é o jeito humano de fazer. Esse é o jeito natural de fazer. Esse é o coração de um olhar sem paixão. Agora, é interessante como Jesus faz. Jesus, ele pede para sentar em grupos de 50 pessoas. Eu fico momentos, talvez minutos e horas, refletindo só sobre essa porção do texto, do verso de número 14. Estavam ali cerca de 5 mil homens. Então Jesus disse aos discípulos, faze-os assentar-se em grupos de 50. Como Jesus é organizado. Jesus é organizado. Queridos, obra missionária não se faz de qualquer jeito, se faz com organização. Vamos lá, gente, vamos pensar um pouquinho. Jesus não podia olhar aquelas 15 mil pessoas, lembrar do êxodo, do maná, do pão caindo do céu, e ele dar uma ordem e fazer chover pão para 15 mil pessoas? Já pensou? Ia ser muito mais fácil. Mas Jesus não, ele usou de estratégia. Ele pede para que aquelas 15 mil pessoas se assentem em grupos de 50. Divida 15 mil por 50. São 300 grupos. Divida 300 grupos por 12 discípulos. Nós temos ali cerca de 25 grupos para cada discípulo atender. Olha que maravilha, que organização de Jesus. Jesus é organizado. Obra missionária só se faz com organização. Só se faz com ordem, com planejamento, com treinamento. Louvado seja Deus pela missão Antioquia, pelos vários ministérios no Brasil e fora dele, que se preocupam em ajudar homens e mulheres para serem treinados. Queridos, ao chegar em casa hoje, nós, Igreja do Senhor, sejamos organizados. Como é que eu vou alcançar aquela pessoa? Como é que Deus vai me usar para chegar no coração daquela pessoa com organização, com planejamento? Claro, com muita oração, eu vou ver isso daqui a pouco, mas com organização. Deus tem um jeito de fazer a obra dele, nós temos o nosso. O risco da obra missionária, de darmos o próximo passo, é querer fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. Aqui está um grande problema e um grande alerta. Eu e você precisamos fazer do jeito de Deus, não do nosso jeito. A gente faz planos e é bom, mas a gente precisa entender quais são os planos de Deus, porque o texto diz no versículo 15 que todos foram acolhidos, todos foram acomodados.
atendidos. Louvado seja o Senhor. Será que todos da nossa família têm sido acomodados, atendidos? Será que todos da nossa comunidade, da nossa vizinhança têm sido acomodados, atendidos? Eu vou mais longe. Será que todos da nossa igreja têm sido acomodados ou atendidos? Será que nós estamos conseguindo acolher a todos e a todas? Que Deus nos dê as suas estratégias, o seu próximo passo, não o nosso próximo passo. Acho que recentemente, talvez algum tempo atrás, eu estive compartilhando sobre Betel, aqui com o grupo da missão. Era um tempo de oração ali em Jacó, e talvez eu tenha contado uma experiência que me veio muito forte ao coração hoje, que é fazer as coisas do jeito de Deus e não do nosso jeito. Alguns anos atrás, eu estava trabalhando numa congregação, num ponto de pregação em Londrina, chamado Vila Marísia. É um lugar muito simples, muito pobre. Nós temos um templo em frente a uma favela, que é muito perigosa, ainda é até hoje. Isso eu trabalhei lá alguns anos atrás, mas ainda é até hoje. E ali tem um tráfico muito forte de drogas, o centro de distribuição de drogas, uma população muito pobre, alguns barracos que ainda permanecem até hoje. O nosso templo fica a 2 ruas dessa favela. E a gente ministrava ali, pregava ali, e eu orava, Senhor, dá-me uma estratégia. Ou eu ficava pensando, qual é a estratégia que eu tenho para alcançar essas pessoas? As pessoas do tráfico, as pessoas que estão usando as drogas, as pessoas que ficam o dia inteiro fumando crack ali em beira a uma fogueira. E eu comecei então a pensar em estratégias, a fazer os meus planos. E o primeiro plano que eu tive foi, vou organizar um café da tarde no salão da igreja e vou chamá-los todos para comer, e quando eles vierem comer, enquanto eles comem, nós vamos falando do Evangelho. Nunca deu certo. Sequer saiu da minha mente, não foi nem para o papel. Segundo plano, bom, se eles não vêm até aqui, eu vou alugar um caminhão de som, parar na rua, em frente onde eles ficam fumando droga o dia inteiro, vou levar um grupão de louvor, vou chamar o ministro de louvor lá da Missão Antioquia, subir no caminhão, ligar os aparelhos, vamos adorar a Deus, e eles vão ser obrigados a ouvir o Evangelho. Nunca saiu da minha mente, nem para o papel foi, muito menos para cima do caminhão. Mas um dia, porque o meu coração era alcançar aquelas pessoas, eu estava olhando aquelas pessoas com paixão. E eu orava, então Deus, eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe, qual o próximo passo? Um dia eu estava saindo para fazer uma visita ali no bairro, e eu lembro, eu estava andando nas ruas e passando assim a uns 50 metros de onde ficava aquele grupo em volta de uma fogueira. Calor, sol, meio-dia, 2 horas da tarde, mas eles ficavam em beira a uma fogueira. Por quê? Por causa das drogas. Se a polícia chegasse, eles jogavam tudo na fogueira, queimavam e as provas iam embora. Então, é o dia inteiro aquela fogueira, ela fica acesa de dia e de noite. Eu ia passando, não muito preocupado com eles, eu ia visitar um diácono no bairro, e de repente eu ouço uma voz assim, pastor, pastor. E eu comecei a procurar, ver se tinha algum outro pastor, parece que era comigo, e a voz vinha da fogueira, vinha daquele grupo. E lá eles chamam, se você não sabia, eles chamam esse grupo de terno. Terno não é essa roupa distinta que nós usamos, mas terno é um grupo de pessoas reunidas ali. Então, o terno da droga estava reunida. Eles estavam ali, era 2 horas da tarde, eles chamaram o pastor. A primeira coisa que eu fiz naquela época, eu usava um telefone celular, aqui assim na beira do cinto, de encaixar aqui, e usava uma pastinha dessas de 007, sabe, de trabalho assim, com alguns documentos, a Bíblia lá dentro. Eu ia andando, quando eu olhei para aquele grupo, um deles levantou da fogueira e fez assim, pastor, pastor, me chamando para ir lá. E eu olhei para o meu celular, olhei para a minha pasta, falei, como assim, ir lá? Estava sozinho, não tinha ninguém comigo. Falei, bom, mas ele está chamando, eu vou. E fui descendo ao encontro deles. E quando cheguei, eles, pastor, nós conhecemos o senhor é pastor aqui da igreja. Eu falei, pois não. Ele disse assim, o senhor não faz uma oração com uma pessoa que está aqui nesse barraco? E barraco mesmo, queridos, 4x4, madeira, telha, cobertura de zinco, um calor, piso de terra, é um barraco mesmo. O senhor não entra ali no barraco para orar para uma pessoa? Eu disse, claro que eu entro. E quando eles me apontaram, então pode se dirigir lá. Quando eu entrei no barraco, 3 deles entraram atrás de mim. Eu fiz a seguinte oração, Senhor, entrego a Ti o meu espírito. Você está rindo porque você não estava lá. Se fosse você que estivesse lá. Mas quando eu pisei dentro daquele barraco,
E olhei para o meu lado esquerdo, estava um moço, de uns 25, 27 anos, não mais que isso, pele e osso, deitado em cima de uma esteira, naquele sol, telhado de zinco, com calor, usuário de droga, portador HIV, aquele moço estava morrendo. E aquele que havia me chamado disse: pastor, esse aqui é o Gola. O Gola é nosso primo. Ele está morrendo, pastor, ora por ele. E eu lembrei que eu queria uma estratégia para alcançar aquelas pessoas. Eu queria levá-los para tomar café no salão. Eu queria pôr um carro de som para pregar para eles. E agora Deus me colocou dentro da casa deles. Agora Deus me colocou ao lado deles. E eu falei: vamos orar. E eu peguei, estendi as mãos e oramos por aquele moço. Tive um tempinho com eles e fui embora. Mas quem disse que eu dormi naquela noite? Talvez você também não dormisse. Porque agora era o jeito de Deus, não era mais o meu jeito. Naquela noite eu peguei o telefone e liguei para um moço chamado Eli. O Eli era líder do nosso ministério chamado Água Pura, que trata com dependência química. Falei: Eli, aconteceu isso. Ele falou: pastor, 7 horas da manhã eu te pego na sua casa. Ele passou em casa com o carro do projeto. Descemos a favela sem ninguém nos convidar. Entramos naquele barraco. Pegamos aquele moço, levamos para o hospital, cuidamos do Gola. E por causa daquela ação, queridos, todo o pessoal do tráfico abriu-se para ouvir o Evangelho. E alguns foram discipulados, outros foram restaurados, para a glória de Deus. Porque o próximo passo não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Aleluia! É do jeito de Deus. Com organização, com planejamento, mas do jeito de Deus. Louvado seja o Senhor. E vamos terminar? Além de eu e você olharmos a multidão com compaixão, acolhermos a multidão com organização, nós somos chamados para dar o próximo passo, que é alimentar a multidão através do poder de Deus. Como assim alimentar 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes? Era o que eles tinham na mão. 5 pães e 2 peixes. Eu imagino que agora a planilha Excel começou a funcionar melhor lá dos discípulos. Eles começaram a fazer conta. 15 mil pessoas, 200 denários, quase 12 mil reais. Como é que a gente vai fazer para dividir 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas? Não dá, nem por fração. Isso nunca vai chegar. Os grupos já estavam divididos, eram 300 grupos, 50 pessoas cada. Cada discípulo ia atender 12 grupos, mas agora eles só não tinham alimento. Eles só não tinham com que servir. É por isso que os discípulos, quando olhavam só para o natural, diziam: manda eles embora, por favor. Que eles comprem comida. Que eles vão para as casas deles ou nas circunvizinhanças. Manda eles embora. E queridos, queridas igrejas, muitas vezes eu e você fazemos isso. Pessoas à nossa volta estão famintas. Os nossos vizinhos estão famintos, talvez não de pão, ou até mesmo de pão, mas famintos da graça e da palavra de Deus, famintos de Jesus. Eles não sabem, mas estão morrendo sem Cristo no coração. E eu e você estamos dizendo assim: não, é muita coisa para eu fazer, eu não quero cuidar deles não. Eu vi a Márcia dizendo aqui: precisamos de gente para trabalhar a igreja. Precisamos de gente para apoiar os grupos, precisamos de gente para ministrar. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo sem Cristo. Olhar esses banners e ver os 8 povos menos alcançados no Brasil pesa o nosso coração. Mas, pastor, talvez os ribeirinhos sejam tão distantes de mim, mas o seu colega de trabalho não, o seu colega de estudo não, o seu colega de universidade não, o teu vizinho não, a tua vizinha não. E eles disseram: manda este povo embora. Agora, olhe comigo, por favor, o verso 16. Preste atenção no detalhe do texto. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu. É aqui que eu quero te chamar a atenção. Agora, o agente desta ação é Jesus. Os discípulos estavam fazendo contas, os discípulos estavam apavorados, os discípulos não sabiam o que fazer, mas Jesus pega 5 pães e 2 peixes. E ele não começa a olhar para as pessoas, ele não começa a fazer conta se 5 pães dá para 15 mil pessoas, ele não faz isso. Jesus tem a atitude certa. Jesus, ele olha para o alto, ele olha para os céus. O próximo passo só vai fazer sentido se eu tiver compaixão, organização e direção certa. Olhar para o alto.
Talvez você não saiba muito claramente qual é o próximo passo, mas Deus sabe. Então fica aqui o meu conselho, a minha orientação, igreja do Senhor. Vamos erguer os olhos para o alto. Vamos olhar para os céus. Jesus, ele podia muito bem tomar todas as atitudes do mundo, mas ele mostra para os discípulos como é que tem que se fazer. Quando você, adiante de você, tiver algo impossível, vamos lá, gente. 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes, impossível. Talvez um dos discípulos tenha dito lá, não está no texto, isso é coisa minha, tá? Por favor, vai dizer que o pastor Pedro disse, não, eu estou dizendo, não está no texto. Eu imagino que um deles lá tenha dito assim no meio, impossível servir esse povo, só um milagre mesmo. Pois é isso mesmo, só um milagre mesmo, porque essa é a especialidade de Jesus. Agora pensa comigo, os 12 tinham voltado de uma caravana de milagre. Eles tinham curado, tinham expulso demônios, tinham visto maravilhas. Parece que eles se esqueceram disso e começaram a fazer conta, se dava ou se não dava. Aí Jesus é um cavalheiro, ele é um gentleman, ele é incrível, olha como que ele ensina. Imagina a cena, ele pegando os peixinhos, os pãezinhos na mão, mostrando para todos, e ele olha para o céu. Como nós precisamos aprender com Jesus, a olhar para o céu, tirar os olhos das circunstâncias, dos impossíveis, das limitações, das dificuldades e olhar para o céu. Eu quero concluir só citando para você algumas referências sobre pão na Bíblia. Todas as vezes que pão aparece na Bíblia, uma multidão é alimentada, necessariamente. Foi assim em Êxodo no Maná, pão cai do céu e o que acontece com a multidão? É alimentada. Foi assim na primeira e na segunda multiplicação, pão aparece, ele é multiplicado, ele é partido e uma multidão é alimentada. Sabe a terceira vez que aparece pão, dentre tantas outras, onde uma multidão é alimentada? É na ceia do Senhor. Porque Jesus diz assim, este é meu corpo, com o pão em suas mãos, que é partido por vós. O pão aparece, o pão é partido e uma multidão alimentada. Mas multidão, pastor, só tinha 12 na ceia. Não estou falando de comida, eu estou falando do coração. Quando Jesus se apresenta como pão, só tem um objetivo, que uma multidão seja alimentada. Então eu e você somos chamados para alimentar a multidão através do poder de Deus. Não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Não no nosso poder, mas no poder de Deus. O irmão da música, vem aqui me ajudar, por favor. Vamos encerrar. Olhando para o alto. Queridos, eu e você somos chamados para uma obra de poder. Olha ali, Atos 1:8, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para alimentar multidões. Deus só derrama poder para alimentar multidões. Mateus capítulo 28, 19 a 20, e toda autoridade me foi dada, toda exousia, todo poder me foi dado. Poder para quê? Para alimentar multidões, para ir e fazer discípulos de todas as nações. Pão, poder, alimenta a multidão. Próximo passo, eu não sei se é aqui, se é no Brasil, se é fora do Brasil. Eu não tenho isso para te dizer agora, formando e formanda, mas do coração de Deus eu tenho para te dizer. O próximo passo vai envolver um olhar com compaixão, uma missão com organização e a manifestação do poder de Deus na sua vida e através da sua vida. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o Senhor. O resultado do próximo passo será esse. Todos comeram. Todos comeram e se fartaram. Não ficou ninguém de fora. Todos eles. E sobraram 12 cestos. Não dá tempo de eu entrar nisso. Fica para a próxima. Sobraram ainda 12 cestos. Jesus é generoso, gracioso, ele é incrível. Feche seus olhos um pouquinho, por favor. Eu quero te convidar nesta manhã a você refletir qual é o próximo passo da sua vida. Seja você um formando, uma formanda, você que foi convidado para vir aqui nesta manhã, você que é membro desta igreja, qual é o próximo passo da sua vida? Somos igreja, estamos em missão. Talvez você não tenha muito certo sobre se você vai estudar, se você vai trabalhar, se você vai fazer uma especialização ou não.
se você vai mudar de emprego, se você vai casar ou não. Talvez haja muitas dúvidas no seu coração. Mas independente de qual seja a sua decisão, eu te convido nessa manhã a você rogar ao Pai que te dê um olhar cheio de compaixão pelas pessoas, que te dê uma estratégia muito clara, muito organizada do que fazer. Talvez colocar as pessoas de 50 e 50. Talvez a estratégia para a senhora nessa manhã seja fazer aquele bolo que só a senhora sabe fazer. Atravessar a rua da sua casa, bater na porta da vizinha e dizer: eu vim aqui te dar esse presente. Ela vai perguntar: mas por quê? Por nada, deu vontade, só para dizer que Jesus te ama e que Ele se importa com você. Talvez seja essa a estratégia, a organização, não sei, Deus sabe. Mas que acima de tudo, o próximo passo da sua vida esteja na dependência do poder de Deus. Erga os olhos para o alto, porque Ele vai fazer os impossíveis na sua vida acontecerem. Só Ele pode fazer isso. Ele é especialista nisso. Derrame o seu coração, mesmo assentado na presença de Deus. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Ó Deus, Este é o momento que eu e você precisamos responder a esta palavra. Eu te convido, se o Espírito Santo tem tocado o teu coração, como tem tocado o meu, a respeito de ter compaixão para com as pessoas, de ter uma vida que envolva planejar alcançar essas pessoas e que precisa do poder dele para alimentar a multidão que está morrendo sem Cristo. Vou te convidar a ficar em pé onde você está, como resposta a esta mensagem, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor para o próximo passo. Para o próximo passo. Para o período da tarde do domingo é o próximo passo. Para a segunda-feira que começa, amanhã cheia, com uma agenda cheia, eu preciso do Senhor para o próximo passo. Para os próximos 3, 5, 10 anos, para toda a eternidade. Qual é o próximo passo que eu preciso dar?